Vamos para mais uma questão desafio, e dessa vez é da banca ADN Tech. A questão desafio é sobre o conteúdo de verbos, então é um conteúdo muito importante, muito cobrado em questões, tanto de maneira específica, como ele servindo de base para diversos conteúdos, como concordância verbal, regência verbal, o próprio uso da crase, ele sendo um termo regente, a relação dele com as diversas flexões. Então, muito importante o estudo de verbos, certo? Então, preste atenção à explicação dessa questão desafio. Banca ADM-Tech. Leia o trecho a seguir. Se os servidores cumprissem com suas obrigações conforme determinado, haveria maior eficiência na prestação dos serviços. Fecham aspas. Com base no trecho acima, assinale a alternativa correta em relação ao verbo cumprir. Percebam, eu já assinalei as duas palavras mais importantes. A que indica o que iremos procurar, que é o item correto, então isso é importante ficar em destaque para a tua mente assimilar e não perder isso de foco. E o outro ponto é qual palavra vai ser analisada. E a palavra em questão é o verbo cumprir. Primeiro ponto, antes de irmos para as alternativas, temos que identificar esse verbo cumprir no trecho em destaque. Então, se os servidores cumprissem com suas obrigações, então percebam que é uma flexão do verbo cumprir, certo? Então, não é exatamente o verbo cumprir no infinitivo, é uma flexão dele. Então, essa ocorrência aparece logo no início, ó, se os servidores cumprissem com suas obrigações. Então, nós vamos focar nesse verbo, cumprissem. Claro que temos que observar necessariamente o contexto em que ele está inserido. E aí, a partir do contexto, é que vamos observar o que está correto em relação a este verbo. Letra A. Está conjugado no pretérito perfeito do modo indicativo. Então, aqui eu vou destacar a flexão de tempo e a flexão de modo. São as duas flexões apontadas na alternativa A. Então, as duas coisas precisam estar corretas em relação à flexão do verbo cumprir, que está na forma cumprissem. Então, essa forma cumprissem está no pretérito perfeito do indicativo, isto é, o tempo verbal é pretérito perfeito e o modo é indicativo. Daqui a pouco nós vamos comentar o que significa cada uma dessas flexões. Letra B. Está conjugado no futuro do pretérito, é o tempo, do modo indicativo. Então, novamente, temos um tempo e um modo. Vamos observar se o verbo em destaque ele está no futuro do pretérito e se o modo dele é indicativo. Letra C. Está conjugado no pretérito imperfeito, então, flexão de tempo, do modo subjuntivo. Então, o modo subjuntivo é diferente do que mencionou na letra A e na letra B, né? Que mencionou indicativo. Letra D. Está no infinitivo impessoal. Então, aqui ele só deu uma forma verbal. Infinitivo é forma. Então, aqui não falou de flexão de tempo nem de modo. Não entrou nesse método, apenas fez uma afirmação quanto à forma desse verbo. E letra E está conjugado no presente, tempo, flexão de tempo, no modo subjuntivo. Então, temos o tempo e temos o modo. Então, aqui nós temos 5 alternativas. 4 delas trazem flexão de tempo, de flexão de modo. E uma delas fala de forma verbal. Vamos analisar. Primeiro ponto aqui, nesse tipo de questão, você deve buscar qual o melhor caminho, de acordo com o teu conhecimento. De modo geral, algumas pessoas acham mais fácil começar pelo tempo.
Então, identificar qual é o tempo e eliminar as alternativas que não corresponderem ao tempo. E depois analisar o modo. Outras preferem o modo e depois o tempo. Então, isso é bem relativo. Vamos entender no contexto. A primeira palavra ela é importantíssima. Se é hipótese. Se os servidores cumprissem com suas obrigações conforme determinado, então, se isso acontecesse, haveria maior eficiência na prestação dos serviços. Então, por que eu estou destacando isso? Porque aqui nós temos duas orações. Ó. A primeira oração tem o verbo cumprir, flexionado como cumprissem, que é o ponto de análise da questão. Mas tem uma segunda oração que começa: haveria maior eficiência na prestação dos serviços. Então, temos duas orações nesse período composto. A primeira oração, que é onde se encontra o nosso verbo cumprissem, diz o seguinte: ó, se os servidores cumprissem com suas obrigações conforme determinado, haveria. Então, se eles cumprissem, é uma condição. Se eles tivessem cumprido, haveria maior eficiência. Então, a eficiência aconteceria se os servidores tivessem cumprido. Então, perceba, se os servidores cumprissem, isso é pretérito, ó, se eles cumprissem suas obrigações. Se fosse cumprem, é presente, ó, se eles cumprissem. Então, aqui o tempo verbal, ele é pretérito, ó, se eles cumprissem. Não indica futuro, certo? Se eles cumprissem. Ó, se eles cumprirão, se eles cumpririam, se eles cumprissem. Então, aqui já dá para a gente eliminar algumas coisas. Ó. Outra hipótese aqui, que você já pode observar para eliminar alternativas, é que a letra D diz que está no infinitivo impessoal. O que é infinitivo impessoal? É o verbo cumprir. Esse sim, ó, é infinitivo impessoal. O que é infinitivo impessoal? É o verbo antes de estar flexionado, que a gente conhece com a terminação em R. Falar, comer, estudar, caminhar, ler, dormir. Todos esses exemplos são verbos do infinitivo impessoal. E por quê? Infinitivo é porque é terminado em R e ele não tem nenhuma conjugação, nenhuma flexão, tempo, modo, nenhuma delas. Impessoal, porque ele não está ligado a nenhuma pessoa do discurso, de cumprir. Não está ligado à primeira, à segunda, nem à terceira pessoa do discurso. Então, por isso que é impessoal, não está ligado a nenhuma pessoa. Então, o infinitivo impessoal, ele é sempre terminado em R e não tem nenhuma conjugação. Se o verbo para análise fosse cumprir, aí seria a letra D. Mas perceba que está perguntando com base no trecho acima. Então, quer saber a forma cumprissem, ela flexionada. E aí, cumprissem está relacionada a servidores, que significa eles, terceira pessoa do plural. Se os servidores cumprissem, se eles cumprissem. Então, tem uma pessoalidade. Então, não é um verbo impessoal, nem é infinitivo, porque ele está flexionado. Dessa forma, a gente pode eliminar a letra D, já para facilitar a nossa vida. E conforme eu falei, esse verbo, ó, se os servidores cumprissem, então, está falando um pretérito, era uma condição, uma hipótese, se tivesse acontecido. Então, não é presente, aí a gente pode eliminar aqui a letra E, aqui a gente já viu que não é infinitivo. Não é futuro, então a gente pode eliminar a letra B, não é futuro. E aí ficamos com A ou C. A letra A diz pretérito perfeito e a letra C pretérito imperfeito. Pretérito significa passado. Quando é perfeito, é ação concluída. Então, comi 2 laranjas ontem, pretérito perfeito. Comia 2 laranjas ontem quando passei mal. Então, não cheguei a concluir. Eu estava no ato, mas não concluí. Eu comia.
Agora, comi, a ação foi concluída. Então, pretérito perfeito, estou perfeito, ação concluída. Pretérito imperfeito, a ação estava sendo executada, mas não terminou. Então, quando diz se os servidores cumprissem com suas obrigações, eles não cumpriram, porque está dizendo se eles cumprissem, é uma hipótese. Então, a ação não foi concluída. Logo, não é pretérito perfeito, certo? Então, essa parte aqui de pretérito perfeito está errada. Só sobra a letra C. Aí a letra C diz que é pretérito imperfeito, a gente já viu que sim, que é uma ação passada que não foi concluída, realizada por completo, e ainda diz o modo subjuntivo, que aí a gente deixou por último a análise de modo, mas se você já tivesse ido para a análise de modo, você conseguiria eliminar A e B. Por quê? Essas terminações SS no final, falasse, comesse, cumprisse, cantasse, elas são terminações que indicam hipótese e o modo verbal que indica hipótese ou dúvida é o subjuntivo. Como aqui é uma hipótese, ó, por conta do se, está indicando hipótese, condição ou até dúvida, por isso é o modo subjuntivo. O modo indicativo é quando eu afirmo algo de maneira certeira. Então, fiz tal coisa, cumpri tal coisa, cumpriram tal coisa. Agora, se os servidores cumprissem, perceba que é uma hipótese. Por isso que é modo subjuntivo. Se fosse uma ordem, era imperativo. Se fosse uma afirmação, é o modo indicativo. Aqui é o modo subjuntivo e o tempo verbal é o pretérito imperfeito que a ação não chegou a ser concluída. Gabarito da nossa questão, desafio, letra C. Questão de verbo da banca ADM Tech.